Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Louvor a Deus, para sempre, amém. Chegamos no primeiro domingo da quaresma. Nessa jornada quaresmal, a liturgia nos convida a repensar as nossas certezas, nossas opções e os nossos valores. Tempo de conversão e de renovação. Nesta primeira semana da quaresma, meditemos sobre a tentação e a vitória de Jesus sobre o pecado. Sou Pedro Marques, da PIMC Católica, e te convido para se inscrever no nosso canal. Se inscreva, nos ajude a divulgar, e vamos trilhar juntos durante este ano este caminho, meditando a palavra de Deus a cada dia. Meditemos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 4, versículo do 1 ao 11. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, Deus dará ordens aos teus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. E lhe disse, eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse, vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, meditemos esta palavra que é fonte de vida para nós, inspiração para a nossa vida, para as nossas ações. O Evangelho de hoje nos conduz ao deserto. Logo após o batismo, Jesus é conduzido pelo Espírito para o deserto. Lá ele é tentado. O Espírito Santo, que o revelou como Filho amado, agora o conduz ao combate. Isso nos diz que a vida cristã não é fuga, mas fidelidade ao combate. A nossa vida é um constante combate espiritual, porque nós queremos estar com Jesus na glória. Queremos trilhar esse caminho, passando pela paixão, morte e com Jesus chegarmos na ressurreição. Vamos meditar sobre o deserto, lugar de provação e intimidade. Na Sagrada Escritura, o deserto é lugar de prova e de encontro com Deus. Israel passou 40 anos no deserto. Jesus passa 40 dias. Onde Israel caiu, Cristo vence. Então são muitas coisas que a gente precisa ter como base. Aqui a gente lembra também o povo, né, que ficou 40 dias no deserto, antes de entrar na terra prometida. A gente lembra os 40 dias e 40 noites, que o mundo ficou submerso sobre água, só Noé e sua família ficaram na barca. A gente lembra 40 dias que Moisés jejuou no Monte Sinai antes de receber as tábuas da lei.
Então, são várias referências do Antigo Testamento que nos faz compreender melhor esses 40 dias de Jesus no deserto. Aqui vemos a profunda unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Jesus é o novo Adão e o novo Israel, como ensina o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 539. A tentação de Jesus manifesta a maneira como o Filho de Deus é o Messias, em posição à maneira proposta por Satanás. Em oposição à maneira proposta por Satanás. Ele vence, não com poder espetacular, mas com obediência. O Cristo, homem, que agora está aqui diante de uma provação, ele sente fome, diz o texto. Então, a humanidade de Cristo, ela é provada. Isso revela também para nós quantas vezes somos provados e que nós precisamos, em Deus, ser rocha firme, ser perseverante e amar e ser obediente. As 3 tentações, a raiz de todo o pecado. Primeira tentação, transformar pedras em pão. O diabo ataca a necessidade física e diante disso Jesus responde prontamente: nem só de pão vive o homem. A tentação aqui é viver como se Deus não fosse necessário. É reduzir a vida ao material. A igreja ensina que o homem é chamado à comunhão com Deus. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 27. Quando colocamos o pão acima de Deus, invertemos a ordem da criação. E isso não pode acontecer. Isso é grave. Precisamos manter a ordem da criação. Amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda tentação, pular do templo, a parte mais alta. É a tentação da vaidade espiritual, usar Deus para autopromoção. Diante disso, Jesus também responde prontamente: não tentarás o Senhor teu Deus. Não podemos manipular Deus para que Ele sirva aos nossos caprichos. Fé não é espetáculo, é confiança silenciosa. E aqui a gente relembra nossos exemplos grandes. São José e a sempre Virgem Maria, que muitas coisas, quando não entendiam, guardavam no coração, mas nunca perderam a fé, nunca discutiam. Eles foram fiéis. E a terceira tentação trata do poder e da glória. Satanás oferece os reinos do mundo. Jesus responde novamente: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aqui está a tentação do poder sem a cruz. Jesus é o caminho mais fácil, sem sofrimento, sem obediência. Aqui muita gente se perde. Porque se a gente diz Jesus é o caminho mais fácil para ir ao céu, mas isso não quer dizer que não tem dificuldade, mas há a liberdade. E quem serve, mesmo na dificuldade, com liberdade, encontra o verdadeiro caminho e encontra a verdadeira felicidade. Por isso, não há outro caminho. E a gente podemos afirmar assim: Jesus é o caminho mais fácil, ou seja, mais acertado para chegar ao céu. Por isso, Cristo escolhe a cruz. E quem vive a cruz com liberdade e com fidelidade, a exemplo dos santos, como São Padre Pio, durante muitos anos padeceu com as chagas, durante 50 anos, ele viveu a liberdade e era um homem feliz. E ele escolheu o caminho perfeito. E a facilidade aqui que a gente coloca não é a facilidade de ser tudo leite e mel, tudo bonança, tudo sem dores, sem doença. É justamente esta certeza, esta prontidão e esta entrega de
tudo ser para Deus, até a nossa dor, até o nosso sofrimento, até a nossa angústia. Cristo vive por nós e em nós. Santo Tomás de Aquino ensina que Cristo quis ser tentado para nos ensinar a vencer. Ele não dialoga longamente com o tentador, ele responde com a palavra certa. Isso nos ensina algo fundamental. Quem não conhece a palavra não sabe responder à tentação. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 540, afirma que a vitória de Jesus antecipa a vitória da paixão. O deserto já aponta para o Calvário. Como aplicarmos isso na nossa vida? Também nós atravessamos nossos desertos. Deserto da dúvida, deserto da crise familiar, deserto da tentação moral, deserto da tibieza espiritual. É que a gente coloca os ambientes em que frequentamos. O trabalho, o ambiente de estudo, dentre outros, o ambiente comunitário. Mas não estamos sozinhos. Cristo já venceu. O tempo quaresmal é um convite à oração, ao jejum e à penitência. São armas espirituais confirmadas pela tradição da Igreja. São armas que nós precisamos aproveitar e experimentar na nossa vida, especialmente no tempo quaresmal. Esse momento de meditação, nós vamos concluir ele trazendo uma palavra de fortalecimento, porque nós precisamos ser fortes. Mas aprendamos com Cristo que combate-se a tentação com a palavra. Vence-se o orgulho com humildade. Supera-se o apego com adoração verdadeira. Então, esta palavra para nós, ela deve ser a força do dia de hoje. Combater com a palavra, vencer com humildade e superar o apego com a verdadeira adoração. Que neste tempo possamos entrar no deserto com Jesus para sair fortalecidos com Ele. E quando a tentação vier, lembremos-nos, não lutamos para vencermos sozinhos, lutamos com aquele que já venceu. Que a Mãe do Céu, Nossa Mãe Maria Santíssima, São José, seja esse instrumento intercessores que nos ajude a viver esse deserto durante este tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. São Daniel Comboni, rogai por nós. E o meu deserto florirá.